Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Insightcast. E hoje, o nosso tema, um dos mais esperados por mim nessa temporada... Qual que é? Como encantar o cliente. Bom. Então, Tema bom. puxa a vinheta. Quem tá no episódio? Agora começou. No episódio de hoje, contamos com a nossa equipe de profissionais extremamente qualificados do mercado. Temos aqui João Vitor Teodoro, Fala, galera! Manuela, Oi! Lucão Opa! e Luiz Pires. Mais uma vez trazendo a sua Opa. luz para nos iluminar e nos reger aqui. Olha... E você, né? eu Leonardo. sou o Léo. Prazer, pessoal. Eu queria começar só dizendo uma coisa. Quando eu entrei pro mundo dos podcasts, eu comecei trabalhando na empresa de suporte e um amigo meu, há muitos anos atrás, tinha me falado: Léo, podcast é o futuro, dá uma olhada nisso. Eu falei: ih, rapaz, que podcast o que só? Eu gosto de assistir coisas no YouTube e tudo mais, tem nada disso de podcast. Isso faz uns 5 anos. Foi meu professor de música, inclusive. Daí ele falou: Léo, fica de olho que isso é tendência. Lá nos Estados Unidos já tá rolando e tudo mais. Eu falei: tô fora. Tem uns 2 anos, quando eu comecei a trabalhar de suporte, e acabei encontrando um podcast que foi o Primocast, que foi o primeiro podcast que eu acabei descobrindo. O primeiro podcast que eu escutei na vida, que me abriu as portas. Antes eu tinha até preconceito com podcast, não queria me dar nem oportunidade. Escutei e foi justamente esse tema: a arte de encantar os clientes. Isso me marcou muito, por isso que esse episódio é tão especial pra mim, porque foi ali que eu comecei a me interessar muito. E o mais interessante de tudo é que, como eu trabalhava no suporte, eu tive de cara ali um tema em que eu consegui colocar muito em prática. Então, queria compartilhar com vocês que eu tô emocionado aqui de estar fazendo essa homenagem para esse podcast que abriu alas para esse mundo para mim e depois eu nunca mais parei de escutar. Então, é isso. Queria perguntar pro Luiz, pra gente começar, como sempre, acho que é bom passar a bola pro nosso ancião. Luiz, pra você, o que é encantar o cliente e qual a importância de se encantar o cliente? Cara, eu acho que o mais difícil é que nós criamos a ideia de que existe uma fórmula mágica para encantar o cliente. E, na verdade, o que existe é a continuação do trabalho que a marca vem fazendo, né? Se a gente pensar, o que é a marca? A marca nada mais é do que um guia para ajudar o cliente a resolver um problema. Quando a gente conta uma história, normalmente em termos simplificados, o cliente tem um problema, ele encontra um guia, o guia oferece um plano, o cliente segue aquele plano e resolve o problema. À medida que a marca consegue ser consistente por um longo prazo, ela acaba criando um relacionamento com o cliente que a gente chama de satisfazer o cliente ou conquistar o cliente, o que quer que seja. Mas não existe uma fórmula. O que existe é trabalhar consistentemente com a história que você prometeu e tentar não falhar. E quando falhar, sair de forma autêntica e falar o que aconteceu, tentar consertar do melhor jeito possível. Eu sou meio suspeito para falar de satisfação do cliente, porque eu acho que a satisfação do cliente é o resultado de milhares de ações pequenas e não uma ação. Mas estou aberto a ser provado errado. Eu só queria deixar aqui marcado que a frase que você falou, que a marca é um guia para resolver um problema, para mim já é a frase do dia. Achei incrível. Puta, que frase sensacional. Para você, João, o que e quais são as marcas e como você acha que essas marcas fazem para encantar os seus clientes? Então, Léo, acho que um case, uma marca que eu admiro muito, que a gente pode citar aí,
É a Reserva. A Reserva é uma marca de roupas. Eu até cheguei a citá-la no nosso último episódio, no nosso podcast. No nosso terceiro episódio, vai estar no link aqui na descrição se você ainda não viu. A Reserva, cara, eu gosto da Reserva principalmente por conta do propósito dela. O propósito dela, eu acho que tem tudo a ver com exatamente isso, o problema que ela resolve, que o Luiz acabou de falar. O propósito da Reserva é exatamente ser o melhor amigo do cara. Então, esse processo de ser o melhor amigo não tá só quando o cliente vai na loja, mas depois que vende para ele também. Um exemplo extremamente interessante que eu vi uma vez o Rony Meister. Eu já citei, segunda vez que eu cito ele já. 3 episódios, acho que é a 5ª vez. Pois é. Inclusive, Rony, se você estiver ouvindo, tá mais convidado para esse podcast, viu? Uma vez eu ouvi uma história da Reserva contando que um cliente estava numa loja e ele estava olhando uma roupa e muitas das vezes do atendimento da Reserva, eles procuram saber como tá a vida do cara. Eles se preocupam com o cara, não com o que ele tá precisando. Eles querem saber, estão interessados na pessoa em si. E o cara ele contou que estava passando por alguns problemas e tudo mais, e chegou a comentar que tava desabafando mesmo. E aí, nesse desabafo e tudo mais, eu acho que foi até um vendedor da Reserva, não foi nem o próprio CEO. Ele conta que esse vendedor, ele pediu para uma pessoa buscar uma cerveja para esse cara. Olha até que ponto a marca chega pelo cliente. Eu acho que essa visão de propósito, essa visão de buscar ao máximo encantar e surpreender o cliente, eu acho que é o que faz a maior diferença, principalmente nessa questão de ser uma marca de roupas. Marca de roupas é um nicho que você vê em todo lugar, e eu acho que a Reserva tem justamente esse propósito, consegue se diferenciar e encantar os clientes todos os dias, não só no pré, mas na venda e no pós-venda, porque ela busca manter o contato depois da venda também. Eu acho que as marcas estão vendo cada vez mais que os clientes são uma ferramenta importantíssima deles, se não a mais importante, né? Se você não tem cliente, acaba que você não tem muitas vezes uma marca. E eu acho que tá tudo muito atrelado, inclusive com o nosso episódio que a gente falou sobre branding, posicionamento de marca, né? Que é muito importante tudo isso tá atrelado, tudo isso tá sendo feito em conjunto, porque a partir do momento que você tem um bom posicionamento, uma forma que você consegue identificar como que você fala com o público e tudo mais, você consegue criar essa relação com o seu cliente. Eu acho que as marcas estão percebendo cada vez mais a importância que isso tem, como um cliente satisfeito faz diferença para ela, porque torna o processo, no geral, eu acho que muito mais fácil, né? A partir do momento que você tem ali uma marca estruturada, tá falando bem com o seu cliente consegue te entender, consegue ver o que você tá falando e consegue entender por que aquilo ali tá fazendo sentido para ele continuar consumindo seu produto, continuar consumindo seu serviço. E a gente pode ver isso até hoje com cada vez mais sendo recrutados e as empresas criando áreas de sucesso do cliente, se preocupando com isso, né? Eu acho que existe um conceito de vendas aí que muitos vendedores, muitas empresas acabam não parando para olhar por essa ótica. A sua melhor oportunidade de vendas é com o seu atual cliente. Sim. Seu atual cliente satisfeito, de preferência. É um cara que já te aprovou, que ele já te comprou. E aí tem um conceito que é o LTV, que é o Lifetime Value do seu cliente, que é o tanto de valor que esse seu cliente vai te dar em determinado tempo. E as empresas justamente pararam para observar isso, trazendo esse conceito de que a melhor oportunidade de vendas que você tem é o seu cliente. Olhando para essa ótica de LTV, daí elas começaram a pensar pela ótica. Como que eu posso fazer para manter esse cliente o mais próximo de mim?
Daí eu acho que vem com atitudes como a da reserva para surpreender o seu cliente, para se diferenciar positivamente. Criar experiências. A gente tem a Disney aí que cria lembranças e memórias afetivas e nostálgicas que têm um valor imensurável. Então as marcas hoje, elas estão preocupadas em casar com seus clientes. Então eu acho que a arte de encantar o cliente, que por detrás disso, tirando o romance, é nada mais, nada menos do que ter um LTV maior nessa história, a base disso é o relacionamento, na minha opinião. Sim. Então, aí quando você diz, Luiz, eu concordo 100% com você, a arte de encantar o cliente não pode ser vista de uma maneira isolada. Assim como um relacionamento não é feito de uma maneira isolada. É rotina. E o Luiz me falou uma frase esses dias, que é quase quando você vai ver que um casal vai se separar, quando vai ter divórcio. Um cliente e um fornecedor. Quando gera aquela sensação que o fornecedor está do lado de cá e recebe uma mensagem do cliente e pensa na hora, vixe, isso aí é problema, quero fugir dessa mensagem. E quando o cliente do outro lado tá lá, recebe a mensagem do fornecedor e pensa, ih, esse camarada vai vir me cobrar. Isso já é um sinal de divórcio. Então, o que eu acho que é encantar o cliente? É quando você receber uma mensagem do seu fornecedor e você ficar feliz com aquela mensagem. Então, acho que tudo isso está em volta de criar relacionamentos com o seu cliente. E acho que isso envolve muito no que você falou, né, Luiz? De não ser um ato específico. E acho que isso também não pode ser tratado simplesmente como uma estratégia fria e financeira, de tipo, eu quero prender esse cliente numa gaiola para ele me dar o máximo de dinheiro possível. Não, voltando na frase que você falou, a marca é um guia para resolver um problema. Uma coisa também é se você tem um problema pontual e acabou. Imagina, você vai fazer uma cirurgia plástica. Daí o cara fica no seu WhatsApp. O que mais que a gente vai cortar você essa semana, cara? E aí? Acho que não é o caso. Se você tem um problema recorrente que você consegue resolver para essa pessoa pro resto da vida, você pode ajudar ela. Então você tem que criar um relacionamento para não ficar pensando só de maneira financeira, mas de maneira de ajudar esse cara. Na maneira de criar um relacionamento sustentável e mais longo possível. Eu acho um ponto interessante que você tocou aí, Léo, por exemplo, do exemplo da cirurgia plástica. Às vezes o cara não vai ficar forçando pra tentar fazer que o cara faça várias outras cirurgias plásticas, forçando a barra pra... E aí, como é que tá? Mas se ele fizer o serviço dele tão bem feito, a ponto de encantar realmente aquele cliente, quando alguém for pedir uma referência para ele de alguma cirurgia plástica ou perceber o resultado, vai perguntar, onde você fez essa cirurgia plástica? Ou ele mesmo vai sair falando, você precisa de uma cirurgia plástica? Ele vai, a partir desse momento, ele vira um promotor da marca. Nossa, exatamente isso. Além do LTV, a gente tem uma outra questão aí, que é a questão de promoção da sua marca. Sim. Que a gente pega o melhor marketing, que é o boca a boca. Exatamente. Quem te apresenta a reserva? Os créditos. Foi você. Por quê? Porque eu fui encantado. Eu nunca fui de comprar roupa, eu nunca tive esse hábito. Como você... Então, pra mim era uma dor de cabeça comprar roupa. Uhum. Pra mim era uma dor de cabeça. Eu tinha que ir no shopping, tinha que passar em um bocado de loja pra ver o que ia com a minha cara. Até que um dia eu falei, vou entrar nessa loja aqui, fiquei sabendo que o dono era judeu, falei, quem sabe, né? Sim. Tem uma conexão bacana aí, entrei na loja. Sim. E eu troquei uma ideia com o cara, que juro, parecia, eu nunca tinha visto na vida. Henrique, o nome dele, salve, 5 anos, fiz a primeira compra, não, tô zoando. Eu entrei naquela loja e troquei uma ideia com o cara, ele perguntou pra que eu tava querendo comprar roupa, com que eu trabalhava, o que eu fazia. No final, ele falou, não, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos trocar ideia, eu tô no final do expediente. Isso me marcou, porque eu vi que a experiência de comprar uma roupa não era daquela maneira que eu tava pensando. Você nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Eles me surpreenderam, me marcaram, no nível de eu promover a marca, de ficar até chato tanto que eu falo desses caras aqui. Pra você ver, o João já fala mais que eu, então a reserva deve estar feliz da vida uma hora dessa. Mas pensa o seguinte, quem está escutando, muita gente vai estar pensando, mas eu não tenho recursos para fazer isso, eu não tenho o tempo ou o recurso financeiro, o que quer que seja. Na verdade, satisfazer ou encantar o cliente varia muito de mercado para mercado. Se você pensa, por exemplo, o consumidor das lojas americanas, para ele ser encantado ele chegar, encontrar o que ele quer a um preço acessível,
E não ter fila e ir embora. Isso é encantar esse cliente. Sim. É fácil, e esse é o mundo que eu vivo, né? Eu vivo no mundo de marcas especiais, em que o objetivo delas é atingir um grupo muito pequeno de pessoas. Mas, por exemplo, se você imaginar a padaria do Seu José na esquina, a padaria do Seu José na esquina pode fazer do mesmo jeito essa satisfação, esse processo de encantar o cliente com coisas muito pequenas. Saiba o nome das pessoas. Dá um pão de queijo de brinde. Quando eu era pequena, a moça sempre me dá um pequeno brinde. Sinta. Quantas vezes que a gente se sente feliz somente de chegar e o cara não tá de mau humor? Sim. Você oferece o melhor lado que nós temos. Ou seja, não precisa ser muito elaborado, não. Mas tem que ser consistente. Tem que ser consistente no longo prazo. Por quê? Levam 10 experiências positivas para eu criar uma imagem positiva a respeito de uma marca. Leva uma para eu criar uma negativa. Entende? Então isso que é importante. O trabalho vai de volta na nossa conversa de branding. Cria uma história que seja autêntica, diferenciada, que adressa a necessidade de um grupo pequeno de pessoas e atende aquele grupo de pessoas de forma única, como ninguém mais, consistentemente, no longo prazo. Se você fizer isso, rapaz, eu garanto, é certeza de sucesso, não tem como dar errado. Mas muitas vezes a gente pensa, não, o que eu posso fazer? Qual é a atividade, a ação que eu posso fazer para agradar o cliente? E muitas vezes o que eu vejo? Eu vejo muitos tem uma marca que eu ajudei a criar, foi a marca que me lançou, me deu confiança de ter a minha própria agência. Eles, por 10 anos, tiveram sucesso sendo consistente na promessa deles, de ouvir os clientes, de ouvir funcionários, ouvir parceiros e tudo mais. Nos últimos 2 anos, por qualquer motivo que seja, eles pararam de fazer isso. E agora estão tendo problemas. E é aí que eles vêm bater na porta de novo e achar a solução mágica. Mas não tem solução mágica, é voltar a fazer o que você fez por 10 anos, bicho. E ninguém gosta de escutar isso. A gente quer solução de micro-ondas, né? Bota lá no micro-ondas, aperta 30 segundos e tá pronto. Mas não funciona assim. As empresas parecem que não querem. É um trabalho de dedicação grande também, né, Luiz? As empresas parecem que querem trazer mais vendas do que tentar se dedicar ao cliente atual. E isso pode funcionar da maneira que você vai ter um balde furado. Vai ficar trazendo um monte de clientes, só que você vai ter um monte de churn, que é quando você tem a perda do cliente. Sim. E isso não vai adiantar nada. Então, talvez se você se dedicar a criar relacionamentos com os seus clientes... E isso, Léo, esse processo aí, desculpa te interromper, mas só pegando o gancho, eu acho que esse churning aí vai virando um buraco negro. Porque a partir do momento que você promete uma coisa, não atende, essa pessoa sai insatisfeita, ela vai sair falando para todo mundo, para Deus e o mundo, que você não atende a promessa que você prometeu lá no primeiro momento. E eu acho que no final das contas se trata muito disso que o Luiz falou. Mas lembra o seguinte, perdão, João, sem problema. Lembra do seguinte, miséria acontece para todo mundo. Sim. Problema acontece para todo mundo. Isso aí é normal. Tem um ditado dos estoicos que para mim diz muito. Desgraça acontece com todo mundo. Soberba convida a desgraça a ficar por um longo tempo. E essa que é a diferença entre o cara cometer um erro e olhar e falar, pô, bicho, pisei na bola. O que eu posso fazer para consertar? Ou ele falar, não, eu tô certo, porque eu
cheguei no nível que eu cheguei, eu consegui... a Terra vai em volta do Sol por minha causa, então a culpa é do cliente, o cliente que se vire, o cliente que se ajeite. Isso aí, cara, é isso que convida a desgraça a ficar por longo tempo. E aí é o buraco negro que o João tá falando, vai crescendo, crescendo, crescendo e sugando tudo. Porque basta uma, né, Luiz? Uma de 10. Basta uma. Igual você falou, a percepção boa, você vai ter que martelar para ela virar um promotor da sua marca. Só que a partir do momento que ela é um defrator, que é o contrário de promotor, ela vai sair falando mal para todo mundo e isso vai te deixar dentro d'água. Eu acho que esse processo de encantar o cliente, ele tá muito dentro de uma questão que todo mundo tem a todo momento, que é a questão, deveria ter pelo menos, né? A questão da empatia. Então eu acho que uma marca, para ela atender aquele cliente ali, ela tem que pensar como ela se posicionar como um cliente, né? E fazer aquele exercício do como que eu gostaria de ser tratado por essa marca. E a partir disso, eu acho que vem tantas questões boas do tratamento saudável e que vai agregando, quanto do momento que acontece algum problema. Então, é uma hora da marca também, acredito que é uma grande oportunidade, inclusive, na hora de que acontece algum BO, a marca perceber ali como que eu gostaria de ser tratado se esse erro acontecesse comigo, se esse problema acontecesse comigo, porque a marca acaba tendo uma oportunidade, porque é aquilo, se você tiver um problema, você tratar o seu cliente mal, você tratar ríspido, vai bastar um argumento para ele falar com alguém, aquela história que vocês falaram, né, que ignora tudo que já foi bom, e aí, a partir disso, se ela tem uma oportunidade ali de gerar uma coisa um problema bem resolvido, o cliente vai inclusive lembrar disso, falando que, nossa, quando eu tive esse problema, aquela marca me atendeu de uma forma tão boa, foi tão agradável, que, né, vira uma promoção da marca do mesmo jeito. Humildade e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Não fazem mesmo, não? Não fazem mal a ninguém. E o que pode acontecer também é que acho que as empresas, principalmente as grandes empresas, podem acabar entrando numa zona de conforto. Aquelas grandes empresas de monopólios. Vamos pegar o exemplo de novo dos bancos. Os bancos entraram numa zona de conforto, numa postura tão grande, em que os clientes que têm que querer ser clientes e não o banco tem que querer ter os clientes. Não sei se deu para entender. Quando o cliente está querendo correr muito mais atrás do que a própria empresa, em que o banco impõe as próprias regras e é isso e pronto, acabou. Sim. E aí você vê empresas disruptivas, inovadoras, que podem ter como inovação coisas básicas como essa, de analisarem que, poxa, o atendimento que é feito hoje não tem transparência com os clientes. E talvez se a gente fizer isso, que é algo tão básico, mas vai gerar um encantamento tão grande, porque é muito diferente do que se tem. Então, não buscar encantar o seu cliente, não é só deixar de manter um cliente, mas começar a perder. Sim. Então, acho que isso é uma ótica interessante pra gente ver também. Eu acho que tá nos detalhes, né? Igual a gente vem tomando esse rumo da conversa aí, acho que são pequenas coisas, não necessariamente, igual o Luiz falou, precisa de grande investimento. Eu acho que o processo de encantar o cliente em si se resume em alinhamento de expectativa e você saber superar a expectativa. Quando você supera a expectativa do seu cliente, você encanta ele. Igual você ficou surpreso com a reserva. A sua expectativa era uma expectativa, por exemplo, de uma loja da Nike, uma loja da Adidas, onde os produtos só são expostos e você se vira para pegar a roupa, uma Renner da vida. Você nunca tinha entrado numa reserva. Ou seja, sua expectativa estava aqui. A partir do momento que a reserva entrega alguma coisa que está aqui, uma experiência que está aqui, ela supera a sua expectativa. Então não precisa ser muita coisa. A partir do momento que você promete 3, entrega 3,5, você já está superando a expectativa do seu cliente. Você já está encantando ele teoricamente. Eu acho que isso você pode tratar não só para o mundo dos negócios.
Eu acho que para encantar pessoas, eu acho que é muito nesse sentido de superar expectativas. Por exemplo, no seu trabalho, se você tem um projeto aí para daqui uma semana, você tem um projeto, hoje é terça-feira, você tem um projeto para quarta-feira que vem. Se você entregar na segunda, você vai encantar seu chefe, você vai estar surpreendendo ele. Eu acho que isso é válido para tudo. Uma vez que você encanta seu chefe, você vai ter uma abertura maior para a confiança dele. Você vai ter uma abertura maior para subir, por exemplo, Nossa, nos cargos. E Com eu certeza. acho que trata, muito se resume a isso também. Encantar pessoas, encantar clientes, encantar empresas, acho que se resume nisso, nesse conceito de superar as expectativas. E a partir do Detalhe, momento... As expectativas têm que ser alinhadas antes. Acho que isso é muito importante. Alinhar expectativas para depois superar. Por exemplo, uma pessoa que trabalha de freelancer, prestando serviço para outros. Acho que é essencial no começo do projeto ter um escopo onde define isso aqui vai ser feito tal dia, isso aqui vai ser entregue. A partir do momento que você prometeu isso, você se vira para entregar mais. A partir do momento que você entrega mais, você está encantando seu cliente. Encantar o cliente, para mim, é vender de novo para aquele cliente todo santo dia. A reserva supriu as minhas expectativas, muito além das minhas expectativas. Aí eu volto lá na semana que vem. A expectativa já tá lá em cima. Ele tá dentro d'água para me surpreender novamente. Então é um desafio muito grande que você tem. É tipo Vingadores, que no primeiro Vingadores, Guerra Infinita. Nossa, surpreendeu minhas expectativas. Daí você vai com a expectativa gigantesca pra parte 2. Eles vão lá e superam de novo. Então o trabalho que você tem que fazer para encantar o seu cliente, quando a gente está olhando para essa ótica de surpreender e superar as expectativas, é um trabalho árduo. Porque você vai ter que trabalhar surpreendendo e elevando as expectativas cada vez mais. Até que ponto também isso pode ser perigoso. Mas acho que esse é o caminho. Tem que se superar todo dia, né? Eu acho engraçado também que, ao mesmo tempo, eu consigo ver um paralelo, assim, em questão das expectativas, porque hoje, muitas vezes, a gente vai com uma expectativa alta para aquele tratamento ali, daquela empresa, só que a gente, muitas vezes, eu me pego sendo surpreendida pelo mínimo, às vezes, porque, às vezes, as pessoas colocam uma expectativa tão alta que, nossa, eu vou fazer isso aqui pro meu cliente, uma coisa gigante, promover isso e tal. E às vezes o mínimo também acaba superando as expectativas. Então, o que é o mínimo que você pode fazer? Não sei, mandar uma mensagem pro seu cliente, fazer um agrado porque ele ficou ali 3 meses com você, não sei, aí depende de cada marca. Mas hoje eu vejo que às vezes o mínimo nos surpreende muito mais do que uma coisa gigante que a gente colocou uma mega expectativa. Vejo esses dois paralelos. É interessante você falar isso aí, porque é verdade mesmo. Bom, por exemplo, eu acho que eu já falei pra você, eu dirijo um Subaru, né? O Subaru, bicho, é um carro que não quebra. Um dos motivos pelo qual eu tenho o Subaru é que ele não quebra. A minha satisfação com o Subaru é que eu tive um por 12 anos, 250 mil quilômetros, e não deu um problema, jamais. Essa foi a satisfação. Essa foi eu nunca ter precisado ligar para eles. Entende? E isso vai muito também de serviço. Isso acontece o tempo inteiro. Então você vê no caso de vocês da Certiduc, satisfação do cliente é ele nem lembrar que vocês existem. Se ele tá lembrando que você existe, não tá bom, tá? Tem alguma coisa errada. Ou melhor, que a gente esteja tão presente trazendo coisas boas, esteja naquela presença positiva, igual você falou, trazendo um bom relacionamento, deixando ele bem informado, deixando ele bem assessorado, que isso vai fazer parte da rotina. Se algum dia ele lembrar da gente com um pensamento negativo, isso vai surpreender ele negativamente. Mas talvez o conjunto de atividades positivas que a gente trouxe é igual que a gente citou no último episódio, que você falou a respeito da Disney. A Disney encanta tanto seus clientes que às vezes os pequenos erros a gente releva.
Chegar nesse nível, pode ser que você erre e o encantamento do seu cliente já tá tão grande que ele vai te perdoar e vai estar tudo bem. Vamos passar o pano. Você tem crédito, né? É. Eu verdade. Eu quero trazer uma proposta diferente do que a gente já fez nos últimos episódios. Queria pedir a licencinha poética para fazer isso. Eu li um livro, terminei ele hoje, inclusive. E esse daqui foi um dos livros que mais me impactou, porque foi um livro que eu coloquei muito em prática, tudo que eu tava vendo. Isso daqui foi incrível. O Luiz não é o maior fã desse cara, mas As Cartas de Bezos foi um livro que... Quem? Esse livro aqui me impressionou muito, Luiz. Por quê? Esse livro, ele traz, e eu recomendo muito a leitura, porque ele traz 14 princípios. Não é o Jeff Bezos que escreveu, mas ele é um livro que ele busca e encontra 14 princípios da história, desde a primeira carta que o Jeff Bezos escreveu na história até os dias de hoje. E ele conseguiu identificar esses 14 princípios que são seguidos à risca pela Amazon e que fizeram a Amazon ficar do tamanho que é, se tornar a maior empresa do mundo. Então, esse livro me impactou muito porque no decorrer da minha leitura eu fui tentando aplicar o máximo desses princípios que eu fui vendo. Inclusive, esses princípios que a gente está tentando aplicar aqui na Insight também. Porque aqui, de fato, tem muitas coisas interessantes para se aplicar. Então, eu recomendo a leitura para qualquer pessoa que é gestora, qualquer pessoa que queira aplicar qualquer tipo de princípio. Mas em que ponto que eu quero chegar? Dentre os 14 princípios, teve um que me chamou muita atenção, que é o princípio número 4. Ter obsessão pelo cliente. Esse é um dos maiores princípios da Amazon, da qual eles levam muito a sério. E eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui, e acho que a gente pode decorrer um pouquinho disso. Depois tem um outro trecho que eu quero ler que acho que vai render boas conversas. Isso daqui foi uma carta de 1998, o segundo ano da Amazon, que o Jeff Bezos escreveu para os acionistas. Sempre digo a nossos funcionários para que eles tenham medo, para acordarem todos os dias morrendo de medo. Não dos nossos concorrentes, mas dos nossos clientes. Nossos clientes fizeram da nossa empresa o que ela é hoje. Nossa relação é com eles. E é com eles que temos uma enorme obrigação. Eles são leais a nós. Só até o momento em que outra empresa oferecer um serviço melhor. E, antes da gente decorrer, vou ler só mais esse trechinho aqui, que é muito bacana. Tem um subcapítulo dentro desse capítulo, que é o que os clientes realmente querem. Que talvez a gente fique tão perdido em tentar surpreender demais e ter ideias fora da caixa demais, que a gente vai se esquecer o que aqueles clientes de fato querem. Então ele fala o seguinte: muitas empresas equivocadamente se concentram mais nos produtos e serviços do que nos clientes. Ao projetar e aprimorar os produtos, elas melhoram as funcionalidades já existentes. Depois, gastam tempo e dinheiro provendo novas funcionalidades. Quando os clientes não compram, os executivos dessas empresas podem pensar que o problema está na mensagem, ou que os clientes não compreendem o valor daquele produto que o serviço tem. É aquela coisa que eu vejo muito nas empresas de TI, inclusive. A cabeça do engenheiro ali que produziu um serviço, ele é genial. Faz sentido demais na cabeça dele. Mas até que ponto isso está complexo até demais para o usuário final? Então, ele fala o seguinte: em muitos casos, o problema não está na mensagem, nem na falta de compreensão por parte dos clientes, mas no fato de a empresa só ter considerado depois que o cliente queria ou precisava. Empresas assim são obcecadas não pelo cliente, mas pelos próprios produtos. Então, a Amazon ela sempre faz algumas perguntas, que é: quem é o cliente? Qual é o problema ou a oportunidade que o cliente traz? Que é aquela frase maravilhosa que você falou, Luiz. Qual é o principal benefício para o cliente na minha solução? Como saber do que o cliente precisa, de fato? E como é a experiência do cliente? Baseado nisso, você consegue saber se de fato você está resolvendo uma dor existente, se essa é a dor desse cliente que você está resolvendo e se você está resolvendo da maneira correta. Então, eu acho que muitas empresas podem acabar se perdendo tanto em evoluir o produto, em ter a melhor solução do mundo, que esquecem que, na verdade, a marca é um guia para resolver um problema. Então, acho que isso aqui é sensacional. E ver esse princípio que a Amazon tem de ter obsessão pelo cliente, que está um passo antes de encantar o cliente, acho que antes você tem que ter uma obsessão fodida pelo cliente, para você aprender ao máximo com o cliente e ajudar ao máximo o seu cliente para depois se desenvolver no encantamento.
Então acho que a gente vê como é que a maior empresa do mundo aplica isso, é muito bacana. No capítulo ele fala muitas outras coisas legais, mas isso aí eu deixo para a leitura de cada um. Mas o interessante disso aí tudo, Léo, pros arquivos da história, não é que eu não gosto do Jeff Bezos, é que eu acho que o impacto dele na sociedade é muito menor do que poderia ser. Então, eu acho que ele é um cara com ideias excelentes. Uma das coisas que eu percebo nisso que você leu, e eu vejo com muita frequência, é que uma coisa que eu sempre falo, uma vida que não é a serviço dos outros não serve para muito. Isso é importantíssimo. Porque no momento que a gente perde a noção de que o que nós fazemos é para servir aos outros, cara, é o início do fim. É o início do fim. E isso aí eu vejo, mas com muita frequência. Mas muita frequência mesmo. São clientes que vêm, que criam uma marca, que começam a trabalhar e aí começa a ter algum sucesso. De repente eles começam a acreditar na própria história, de que eles atingiram o sucesso. E na verdade, eles não atingiram nenhum sucesso. Foi o cliente, foram os consumidores que falaram, olha, eu acredito no que você está me oferecendo, eu gosto do plano que você está me oferecendo e eu vou te dar o meu voto de confiança através da compra. Não tem nada a ver com o cara. Se ele não tivesse ali, se colocar outro sujeito para fazer a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Mas isso é difícil, porque aí vai contra a ideia do ego. Porque aí deixou de ser a respeito do cliente, passou a ser a respeito dele mesmo, passou a ser a respeito da empresa. E para todo mundo que está escutando esse podcast, o que quer que você faça na vida, você a atividade mais humilde até a atividade mais complexa. Pensa como fazer a vida dos outros melhor. É o caminho mais curto para o sucesso. Não tem erro, cara. Se você pensar todas essas coisas que eu falo com consistência, ela vai todas elas vão contra esse conceito, vão de acordo com esse conceito. Tem que servir aos outros. Servir aos outros, você tá tranquilo. Tem uma frase que eu curto pra caramba, eu não lembro quem, mas é Love all, serve all. E quando você fala, eu lembro demais dessa frase. Cara, é interessante. E olha, e dá muita satisfação, sabe? Eu como pai, por exemplo, não existe satisfação maior do que ver os meus filhos bem, do que ver os meus filhos tendo sucesso na vida, se tornando pessoas melhores do que eu. Se nós tivermos a mesma ideia com os nossos clientes, se nós tivermos a mesma ideia com os nossos consumidores, cara, não tem como dar errado. Mas infelizmente o que acontece é o seguinte, na superfície as empresas dizem que são todas a respeito do cliente. Aí quando o preço da ação começa a cair, o cara vai e fala, olha, corta os termos da garantia para a gente economizar uma grana, porque aí o nosso resultado é melhor. E aí depois de 5, 10 anos fazendo isso, ele reclama que perdeu relevância no mercado, que a competição é responsável por isso. A competição não tem nada a ver com isso não, gente. A competição não tem nada a ver com isso. A única coisa que a competição fez foi olhar uma oportunidade que foi deixada na mesa. Eu acho que 2 pontos. Um primeiro ponto aí desse trechinho que o Léo pegou, que me chamou muita atenção, foi que o Bezos cita que a obrigação da empresa é com o cliente, em primeiro lugar, não com quem está fora, por exemplo. Então, um dos princípios é saber encantá-lo da melhor maneira antes de olhar para fora.
que eu acho que cai de novo na mesma tecla de sabê-lo, de que se você não está atendendo nem o seu cliente direito, você não está preparado para atender outros. Foca no que você tem primeiro, para depois... Rapidinho, só porque eu acho que a fonte mais rica de retorno que você tem é justamente seu cliente. Justamente, então, pra você que saber já te deu confiança. Exatamente, pra você saber seus próximos passos, basta você escutar o que seu cliente está ali, que está com você todo dia, tá te ouvindo, ele sabe o que você está oferecendo para ele, e a partir disso você... É uma bússola. Exatamente. É uma bússola. Mas ô Manu, eu vou até um pouco mais fundo, cara. Até a década de 70, o princípio econômico que gerava as empresas, que regia as empresas era empresas vivem para melhorar a sociedade. A partir da década de 70, o conceito mudou. Empresas existem para retornar para os investidores. Tá? Aí é que a gente começou a ver todas as baboseiras que a gente vê hoje, que são decisões ruins para o cliente, para o consumidor, em virtude de dar mais dinheiro para os investidores. Mas só que existe uma coisa. Imagina o seguinte, imagina se é possível ter uma empresa com clientes e sem investidores? É possível, não tenho dúvida que é possível. Agora, é possível ter investidores se você não tem cliente? Não vai aparecer um. É impossível. E é aí que tá, cara. A gente sempre pensa, isso é em tudo. Quer se tornar um atleta de ponta? Leva 10.000 horas. Quer se tornar uma empresa de sucesso? Leva milhões de contatos pequenininhos oferecendo a mesma coisa, sendo consistente, sendo honesto, tendo integridade. O que você fala, o que você faz, o que você pensa. E ainda digo mais. Provavelmente, e isso é uma crítica que eu escuto de vez em quando. Então você é contra fazer dinheiro? Não, cara, não é isso que eu tô falando, não. Fazer dinheiro é uma coisa tranquila, isso aí faz parte da vida. O que eu sou contra é falta de integridade. Quer oferecer que o seu serviço é um lixo? Fala que é um lixo. Vai ter 1 milhão de pessoas que vão querer aquele serviço, por qualquer motivo que seja. Existe. Tem louco para tudo no mundo. Agora, vai fazer um negócio decente, ofereceu, fez uma promessa, fica atrás dessa promessa. Cumpra. Não muda não, bicho. Porque mudou é o beijo da morte, irmão. Não tem jeito. Sensacional isso, pelo amor de Deus. Deixa eu parar para processar aqui um pouquinho. Pode falar, João. O beijo da morte? A gente a gente caiu muito naquele papo que a gente teve no segundo episódio sobre personal branding e sobre branding mesmo, das marcas. Sobre a questão de autenticidade somada à integridade. A partir do momento que ela consegue cumprir muito bem esses dois quesitos, mesmo ela oferecendo uma porcaria, como diria o Luiz, ela vai ter gente que vai querer, porque ela vai estar sendo verdadeira. Então, eu acho que trata-se, no fundo, muito, muito relacionado a isso. Essa questão de autenticidade e integridade. Exatamente. Pensa o seguinte, quem já não foi em boate que é tão cheia que você não consegue se mover? É horrível. Não dá para conversar com ninguém. O negócio, um copo d'água custa $13. É fedorento, é suor. Mas tem nego que vai, rapaz. Todo dia. Vai me dizer que é boa ideia? Não é boa ideia, mas tem nego que lota, cara. Tem gente que lota mesmo. Nossa senhora. É mesmo? É mesmo. Não sou eu, não. Rapaz. Tá. Tem de tudo no mundo, meu irmão. Pois é. Eu acho que você falou coisas incríveis aí, Luiz. E acho que a partir do momento em que você... Voltar na sua frase, vou ler ela do jeitinho que você falou. A partir do momento em que você decide ser um guia para resolver um problema específico, que você traçou isso, você prometeu isso, você vendeu isso,
você tem que cumprir essa palavra. Alinhou a expectativa, É o mínimo. cumprir. O seu trabalho é cumprir essa expectativa. Agora, o trabalho de encantar o cliente é quando você É um pouco além. Exatamente. Eu queria só falar um último conceito desse livro que a Amazon aplica, e só pra gente ver como é que essa grandiosidade, como é que esse princípio de obsessão pelo cliente, de fato é algo grandioso dentro da Amazon. E eu queria até que vocês façam um exercício. A próxima vez que vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, tente pensar tudo que eles estão fazendo por você ali. Tudo que eles estão trabalhando por você. Tentem olhar para essa ótica, não só na Amazon, em qualquer empresa. Mas tem um princípio que eu achei fenomenal também. Eu tenho a camisa do Jeff Bezos e essa frase que está escrito nela. O Luiz não gosta muito da camisa porque... Mas a camisa fala, é o dia 1. Always day one. E por que isso é tão fenomenal? E qual que é o princípio do dia 1? E de sempre ser o dia 1? Sempre tem que ser o dia 1. Sempre. Sabe quando você começa uma coisa nova? Você tá naquele entusiasmo, você tá naquela animação. Todo mundo lembra do dia 1, cara. Ninguém lembra do dia 2. Ninguém lembra do dia 2. Assim como você fala, né, Luiz? Todo mundo sabe quem que é o cara que deu a primeira volta no mundo. Que é quem, Luiz? Não que eu não saiba aqui. Primeiro cara a voar um voo transatlântico sozinho. Charles Lindbergh. Quem que foi o segundo? Ninguém sabe. Pois é. Da mesma forma funciona assim quando você começa um projeto, quando você começa um relacionamento com uma pessoa, é aquele entusiasmo, é aquela coisa de novidade. E nas empresas é a mesma coisa. Você tem que se manter no dia 1. Ao invés de simplesmente passar, não estou querendo dizer de não evoluir. Estou querendo dizer nesse quesito de entusiasmo, de energia, de foco. Até porque o dia 1 é o dia que você mais quer evoluir, teoricamente, né? Então, se você é igual você crescer e manter aquela criatividade de criança. É mais ou menos isso. E o último princípio que ele cita aqui no livro, que pra mim é um dos mais valiosos também, eu marco esses dois como os mais valiosos, é acreditar que é sempre o dia 1. E eu recomendo também a leitura das cartas do Bezos. Uma vez por ano ele fazia essas cartas. É a primeira de 1997. Ela é muito absurda de sensacional. Vocês podem pensar como é que era a Amazon de 1997, como é que ela é hoje, 25 anos depois. Em todo ano o Bezos ele citava novamente a carta número 1, justamente porque nela ele já citava que ele sempre queria trazer e acreditar que é o dia 1. Então ele fala o seguinte: assim, do dia 1 em diante, a Amazon sempre foi obcecada em conquistar vendas e repeti-las. A empresa é obcecada em entender seus clientes, o que eles querem e o que querem evitar. Quase todas as decisões são tomadas com isso em mente, como explica Bezos. Abre aspas. Seu foco pode estar na concorrência, nos produtos, na tecnologia, no modelo de negócios e em muitas outras coisas. Mas, a meu ver, o foco obsessivo no cliente é de longe o que mais garante a vitalidade do dia 1. Sim. Porque se você tá ali, Luiz, e aí isso tem tudo a ver com o que você falou. Se você tá ali cumprindo o que você prometeu, já significa que você tem uma dor interessante para resolver. Que você é um guia para resolver esse problema. E isso foi mal, mas você tem que ter esse tesão para resolver esse problema. Você tem que falar, tipo assim, cara, eu preciso muito ajudar esse povo. Que se eu simplesmente deixar de ter esse tesão hoje para atender os meus clientes, eles estão no amor, eles estão dentro da água. Sim. Então, a vitalidade de ter esse dia 1 aí enraizado em vocês, e aí puxando essa questão da obsessão do cliente, isso é quase que um propósito. Se você não tem um propósito hoje, tá bom. Seu propósito a partir de agora, então, é não abandonar os seus clientes enquanto você puder ajudar eles, porque eles precisam de você, você prometeu que iria ajudá-los, e mantenha o mesmo entusiasmo, energia, foco, força e fé para ajudar ele todo o resto dos dias, para que isso mantenha, que sua empresa se mantenha íntegra, que sua marca cada vez mais supra as expectativas e surpreenda os seus clientes, porque assim você vai encantá-los, vai criar experiências únicas, vai resolver os seus problemas. Que assim seja, até que a morte os separe. Cara, isso é interessante você falar um negócio de propósito. Por quê?
se existe, muitas pessoas devem estar perguntando, tá bom, então qual é a solução? Porque não é fácil, problemas acontecem, nós temos dificuldades, tem crise econômica, ou seja, 1 milhão de coisas que podem acontecer que interferem na nossa capacidade de oferecer consistentemente o que a gente promete. Mas, se nós tivermos o nosso princípio sempre na nossa frente, por que nós fazemos o que fazemos? Não erra, não falha, porque você vai estar sempre surpreendendo ao cliente. Ninguém espera que você tenha paixão pela causa, paixão por ajudar as pessoas a atingirem o que eles estão tentando atingir. Na cabeça deles, você está fazendo aquilo ali por grana, que é uma forma de medir sucesso. Sim. Mas não é a métrica, não é como que a gente define sucesso. Ou seja, quando eu penso, para mim, se tem uma coisa que é fundamental na hora de criar uma empresa, na hora de pensar como que eu posso satisfazer os meus clientes, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito, por que eu estou fazendo isso? Porque sem propósito, tudo fica chato. E aí é difícil de ter aquela energia do dia 1, é difícil de voltar, sabe? Sim. É difícil. Exatamente, Luiz. Eu acho que outro ponto interessante que foi levantado aí é essa questão da obsessão pelo cliente. E a gente consegue ver que hoje em dia as empresas que são mais bem-sucedidas é que aplicam muito bem esse conceito de obsessão pelo cliente. O Léo citou a Amazon aí, mas igual a Amazon a gente consegue ver o Google, consegue ver o Facebook, consegue ver Twitter, as redes sociais. Tem até um documentário na Netflix, que é o Dilema das Redes. É um documentário até um pouco polêmico, que mostra um outro lado da moeda, mas mostra o tanto que o Facebook busca entender o usuário da plataforma. O tanto que o Google busca entender ao máximo o que essa pessoa quer pesquisar. Pra levar as melhores Pra coisas. levar as melhores coisas. Ou pra espionar o que você tá pesquisando, aquela coisa lá que é mó... Ou pesquisar. E eu acho que, no fim das contas, isso que faz total diferença, porque, igual a Manu tinha comentado, o cliente serve de bússola para você. Seu cliente te mostra a melhor direção para aquele mercado e te mostra para onde navegar e onde o mercado está direcionando mesmo. Eu acho que isso é mostrado perfeitamente aí, tanto pelo Facebook, que consegue te mostrar. Instagram é muito louco quando você a gente tá conversando aqui sobre alguma coisa, aí você abre o Instagram, pega aqui, vai ver, podcast, aí a gente fica assim, tipo assim, caraca, eu escutei o melhor podcast já lançado da história. Aí você abre, você vai abrir, site, você vai ver. Vai ver lá como é que é. Funciona. E é uma preocupação tão grande, eu acho que é interessante analisar tendências, né? Se todas as maiores empresas do mundo focam tanto nessa questão, não deve ser à toa. Totalmente. Vamos caminhar pro final, chamar... Vamos. Calma aí. Só um último ponto que eu acho... Calma. Eu acho que como você citou Jeff Bezos aí, outro cara que não poderia deixar de ser falado nesse episódio é o tal do Walt Disney, né? O Walt Disney é um cara que eu admiro demais. A gente citou a Disney diversas vezes nesse podcast já, não só nesse episódio. E o Walt Disney tinha uma filosofia incrível de encantar o cliente, de obsessão pelo cliente. Inclusive, estamos aqui com o livro O Jeito Disney de Encantar o Cliente.
Eu não vou falar que eu sorteio desse episódio, não, me proibiram de sortear livro. Mas, se vocês quiserem comentar o insight desse episódio na nossa thumb do episódio, marcar 2 amigos, a gente vai sortear pro insight mais legal. E Pode continuar. eu acho que o maior insight, o maior ensinamento que eu acho que eu consegui absorver do Walt Disney, que foi esse cara incrível, foi que uma frase muito legal que ele dizia era que sirva, preocupe-se em servir seu cliente tão bem a ponto de que quando ele sair, ele parar de usar seu serviço, ele vá procurar outro amigo para trazer ele e para mostrar o quão incrível é seu produto. Eu acho que toda a nossa conversa que a gente está tendo até agora Volta disso. tá sendo volta disso. Totalmente. Antes da gente chamar o quadro do Lucão, eu queria encerrar minha fala de hoje falando o seguinte. Você que está escutando a gente, eu quero te agradecer de coração por estar escutando a gente. Porque momento biscoitada da Insight. Porque por mais que eu tenha falado que no começo a gente começou fazendo isso por nós, porque pra mim ainda é impressionante, a gente já tá indo pro nosso 4º episódio, eu tá no Spotify, isso é muito louco pra mim. De fato, eu tô me sentindo muito realizado. Mas é muito gostoso também a gente saber que tem gente escutando a gente e que o que a gente tá falando tá impactando, tá gerando valor pras pessoas. A gente recebeu alguns feedbacks que, de fato, é gostoso de ler, é gostoso de ouvir, que simplesmente dá vontade de fazer isso. Sim. Então, eu queria agradecer você que tá ouvindo a gente, você que tá vendo a gente, porque você acompanhando essa jornada nossa faz tudo fazer mais sentido, faz tudo Totalmente. ser mais legal. Acho que um propósito da Insight hoje, como a gente disse no nosso primeiro episódio, é que nós estamos... Encantando quem tá ouvindo. nós buscamos no começo respostas. Sim. A gente trouxe o Luiz nessa cilada com a gente em busca dessas respostas. Mas o nosso propósito aqui talvez seja buscar o máximo de respostas possíveis e compartilhar elas. E perguntas. E perguntas. Principalmente perguntas. Então é isso. Eu queria E agradecer eu- você. Se você já teve alguma pergunta que te deu um estalo, se você já teve alguma resposta que já te deu um calor no coração. Eu queria te agradecer por estar acompanhando a gente nessa jornada. Muito obrigado. E como o João disse, cliente satisfeito é aquele cliente que manda para um amigo. Compartilha esse episódio com alguém. Se você achar que esse conteúdo aqui pode ajudar e agregar e que a gente possa ser um guia para alguma dor, né, não, Luiz Pires? Então, Que responda, queria só né? agradecer por vocês aceitarem um pouco da nossa loucura diária. Que bom. Acho que é um momento ótimo desconectado. jeito de encerrar, só que você falou da Insight aí, e aí me deu um flash. Insight. Olha, o fone quase foi pro Ah, brejo. Eu acho que... Ó, isso aí aqui é só um comentário. Você encerrou aqui, tá lindo. Comentário, eu acho que o maior exemplo que eu consigo ver de como encantar o cliente e como interagir com ele da melhor maneira Já sei o que você falou. é gravar um podcast com ele. A gente conheceu o Luiz por meio de uma consultoria de branding. A gente era cliente do Luiz. Vocês acham que Pela a gente é Certeduc, satisfeito e tá encantado? pela assinatura sem papel. Imagina. E o cara vem aceitar gravar um podcast com a gente. Então queria agradecer demais também por estar sendo esse grande mentor aí em todo esse processo. Olha só, isso aí vai... É importante, né, nessa noção de satisfazer o cliente, nessa noção de encantar o cliente. É extremamente importante a gente estar sempre aberto para aprender coisas novas. Eu podia sentar em cima de, sei lá, 25, mais de 25 anos conversando de branding e falar, não, eu sei sobre o assunto. No fim das contas, eu não sei sobre o assunto. Eu não sei sobre o assunto. Vocês representam uma camada da sociedade, um público em que eu não tenho contato.
Pô, pra mim, cara, eu tiro mais dessas conversas do que eu dou pra vocês, pode acreditar. Ixi, caraca. Pô, Luiz, obrigado. É um prazer dividir a jornada com você também da descoberta. Vem pra cá, senão você não vai aparecer na câmera. Não, tô aparecendo aqui. Você tem certeza? Absoluto. Que é isso? Pode discutir com o produtor. Não. Cameraman, sabe? Luiz, você tá vendo o Lucas? Tô vendo. Top. Grande Lucão. E aí, Lucão? Então Você vamos traz pra pro gente- quadro mais Essa- aguardado do episódio, né não? Eu acho que eu vou pôr uma vinhetinha no final. Opa, Faz o- Sites do Lucão. opa. Tô brincando. Tá. Não, eu acho válido. Você vai encantar Cara. os ouvintes. Foi uma ótima conversa, deu pra tirar vários insights sobre isso. Me lembrou muito da época do Sebrae, que a gente fazia missões e a gente estudava muito marketing das lojas, e aí achei bem legal. Mas eu acho que uma coisa que eu tirei desse também, desse insight desse episódio, é que aquela famosa frase, você não sabe, não sei se você sabe, mas a primeira impressão é que fica. Você estava falando muito de ter que suprir expectativas do seu cliente. Eu acho que toda vez que, quando uma marca mostra autoridade, qualidade e responsa naquilo que faz, eu acho que apesar dela até falhar algumas vezes depois, mas ela vai ter consolidado essa marca, realmente essa marca que ela fez na vida primeira da pessoa. Então me lembrou muito desse insight. E bom, acho que é isso. Tem algumas outras coisas, mas eu não vou citar agora. Deixa pro próximo episódio. É um ótimo insight. É um excelente insight. Se bater quantas curtidas a gente mostra o que tá no papel? Quantas? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se vale a pena. Não vale a pena. Então é mais beleza, ainda. tá Então é valendo mais mais ainda. Mas, Galera, é isso. Muito obrigado. De fato, a gente 200 hashtag gratidão. Gratiluz. Gratiluz. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Continue acompanhando a gente no Instagram, Spotify, no YouTube. E TikTok. Sigam-nos nas redes sociais e é isso aí, galera. Só falar uma última coisinha aqui, ó. E ó, manda pergunta. Se tiver pergunta de branding, pergunta de filosofia, vida. né? Pô, a gente tudo. procura no Google e responde. rapaz. Chama a gente na DM. Essa Ou a semana- gente manda uma outra pergunta, vai que a gente... Essa semana vai ter caixinha de pergunta pra gente pegar perguntas supersticiosas. Supersticiosas? A palavra é certa? Para o Luiz Pires. Então é isso, pessoal. Então é isso, galera. Muito obrigado. Foi uma honra, abraço. como sempre. E até a próxima. Tchau.